E antes de eu te apresentar as atividades, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da plataforma do Aba Play, onde você encontra o curso completo para você aprender mais sobre a metodologia do Alpha Bíblia Kids e como alfabetizar as crianças usando a Bíblia como principal recurso. O nosso curso ele é dividido em 2 módulos. No módulo 1 é toda a parte teórica, conceitos de pedagogia, onde você vai entender por que utilizamos algumas estratégias, como explorar o conhecimento bíblico. E no módulo 2 eu te dou toda a parte prática, onde você vai entender como elaborar essas atividades, quais recursos utilizar e como extrair das histórias bíblicas os conteúdos de alfabetização. Mas vamos lá! Agora eu vou te apresentar a primeira proposta, que é a atividade que nós sempre falamos que quando a gente tem um grupo com um grau de dificuldade diferente, é um grupo, heterogêneo, então nós precisamos ter atenção de como vamos explorar e como alcançar os níveis de aprendizagem. Então, normalmente, nós montamos atividades onde tem uma legenda, nesse caso aqui, é essa cor que diferencia o grau de dificuldade para você aplicar com as crianças. Então, uma dica é você dividir o grupo de acordo com esse grau de dificuldade, mas colocar crianças mais avançadas com crianças que ainda têm dificuldade para que eles possam interagir. Mas nessa dinâmica, você, professor, é um mediador e precisa estar ativo, acompanhando todos os processos, intervindo quando necessário e ajudando essas crianças a passar de fase e a superar suas dificuldades. Nessa atividade que nós elaboramos, ela ficou assim, ó. A viagem missionária. Estudamos sobre Paulo e suas viagens. Agora é sua vez. Desenhe um lugar que você quer visitar e deseja falar do amor de Jesus às pessoas que conhecer. Use seus materiais para o desenho e depois responda as questões no final. Apresente para a sua turma. Nessa proposta, como as crianças que estão nessa fase ainda não dominam a escrita, eu coloquei um espaço maior para que eles representem essa viagem com desenho. No final, ele vai apresentar de forma oral para o grupo. Na segunda proposta, com o mesmo objetivo, sendo que no final é para um grupo intermediário ou avançado, ele tem algumas perguntas que eles vão responder como souber. Então, no primeiro momento, também tem um espaço de desenho e depois eu coloquei algumas perguntas. O lugar que você vai visitar é... A coisa que você mais gostou nesse lugar é... Algumas das coisas que você vai fazer nessa viagem e ali as crianças podem registrar com palavras, com frases ou com pequenos textos. A outra proposta que eu vou apresentar para vocês ainda sobre as viagens de Paulo é uma atividade onde nós vamos explorar um mapa e os lugares por onde ele passou. Veja abaixo o mapa da Ásia Menor, identifique as cidades que as igrejas receberam as cartas. Usando o banco de palavras, escreva abaixo o nome de cada uma delas. Depois de você ter explorado, apresentado os mapas ou até mesmo o globo terrestre explorado, essa proposta ela é bem interessante para fixar aí os conteúdos que você já trabalhou com eles. Nesse caso, é uma atividade para um grupo que está intermediário, ele já consegue fazer o registro de acordo com um banco de palavras. As atividades com banco de palavras é um recurso que nós utilizamos muito na classe de alfabetização. E ali você pode explorar, pedindo para que eles identifiquem a letra inicial, quantas sílabas tem cada palavra, quais são as palavras maiores, quais são as palavras menores, tudo isso de forma oral antes do registro escrito. Aqui eles vão observar
perceber os números e depois colocar de acordo com o banco de palavras os lugares corretos. Essa mesma proposta com um grau de dificuldade diferente, e aí na margem eu coloquei uma outra cor para identificar esses grupos. Ele tem a mesma legenda, mas ao invés deles utilizarem o banco de palavras, eles vão escrever o nome dessas cidades. Então aqui tem os números e embaixo os lugares onde ele precisa escrever. Uma outra possibilidade para as crianças que estão na fase inicial, e eu vou deixar todas essas sugestões de atividade na descrição desse vídeo, é você colocar o mapa e as crianças vão colorir de acordo com a cidade e o nome que você for apresentar. Explore muito isso com eles, a formação das palavras, a consciência fonológica, a localização de cada cidade e aprofunde os conhecimentos da classe de alfabetização usando as histórias bíblicas. Se você ficou até o final, coloca aí nos comentários as viagens de Paulo, para que eu possa saber que você ficou comigo. E depois que você fizer essas atividades, comenta aqui como foi a experiência. Eu quero conhecer um pouco mais sobre o trabalho que você está desenvolvendo, seja com as suas crianças em casa, seja num projeto social ou até mesmo na sua igreja. Não esquece de curtir, de compartilhar e ativar o sininho para você receber todas as novidades. Até a próxima! Tchau!